ferramenta é uma das invenções mais incríveis da humanidade. Ela é fruto da percepção de que é possível melhorar uma atividade a partir de um instrumento certo nas mãos certas. Um caçador sabe que ele jamais pegará um cervo pela velocidade. Mas se ele possuir um arco e flecha, aí o jogo muda. E da mesma forma, se você tenta bater um prego na parede utilizando uma pedra, ou um pedaço de madeira, ou qualquer coisa que seja, é possível que você encontre o resultado que você espera. Mas é óbvio que se você utilizar um martelo, a sua eficiência será muito maior. Da mesma maneira, você pode apertar um parafuso utilizando uma faca. Mas se você usa a chave de fenda específica, com a espessura certa, claro que você vai obter resultados mais concisos, mais rápidos. E esse exemplo funciona para tudo. Imagina um maratonista que não usa o tênis adequado. Imagina um piloto que não tem condições de utilizar o carro apropriado, o carro pronto para competir numa prova. Os resultados não serão melhores. Essa ideia da utilização de uma ferramenta para obter um resultado mais específico está atrelada a um conceito chamado acurácia. Acurácia também pode ser compreendida como precisão. É a sua capacidade de atingir um objetivo que você se propôs a atingir. Por exemplo, você vai fazer uma prova que vale 10 pontos. Você tira 8 pontos. Logo, a sua acurácia foi de 80%. E isso funciona para tudo que envolve uma ferramenta. Porque ferramentas são facilitadoras. E olha que interessante quando nós pegamos essa informação e associamos a um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 27, que diz assim: como ferro afia outro ferro, assim também um homem afia outro homem. Olha que analogia incrível. Assim como um metal tem poder de afiar outro metal, assim também um homem tem essa capacidade de afiar outro homem, de aprimorar, de aperfeiçoar aquilo que há de melhor no homem. Observe que não se trata de autoafiação. Trata-se do outro, a partir do outro. É essa capacidade que nós temos de aprender com o próximo, de enxergar a aprendizagem naquilo que o outro tem a nos oferecer e da mesma forma nós, com toda a licença poética, nós nos ferramentalizamos para ajudar o outro. E esse processo de crescimento, de aprendizagem, ele acontece a partir dessa relação. Essa é uma das grandes características da vida. Porque você nasce sem saber absolutamente nada, para aprender de tudo e de todos que estão à sua volta. Depois você se torna adulto e continua aprendendo, mas você também passa a ensinar. E depois você envelhece. E quando você envelhece, você começa a perceber a renovação das cabeças, das ideias, da forma de pensar por causa das mudanças, das descobertas. E a partir daí você começa a aprender de novo, de gente mais nova que você. Então observa como esse ciclo de aprendizagem acontece nas nossas relações. Nós conseguimos tirar aprendizado apesar das nossas relações também. Porque alguns relacionamentos que nós temos não são completamente saudáveis. A gente sabe que existem relacionamentos tóxicos, difíceis, mas ainda assim é possível tirar aprendizado deles. No mínimo, por baixo, você aprende como não proceder. É claro que eu não estou me referindo a nenhum tipo de tragédia ou de catástrofe. Eu me refiro aos relacionamentos que nós escolhemos ter. E também aqueles que nós não escolhemos, mas que, por algum motivo, somos obrigados a ter. Se você olhar para uma espada, por exemplo, você percebe a perfeição de um trabalho de um artífice, de um ferreiro, de alguém que sabia o que estava fazendo. Você olha os detalhes, você olha a insígnia, você olha a lâmina brilhosa e você percebe que aquele profissional quis transformar aquela ferramenta em algo único. Mas se você olha para o processo para se criar uma espada, você percebe como é denso, como é profundo, como o metal precisa ser transformado. Porque para aquele metal se transformar numa espada, ele precisou levar muita porrada de uma marreta. Ele precisou passar pelo fogo para ser derretido. Ele precisou ir para a água para perceber se não havia nenhum tipo de rachadura, se não ia trincar, se aquele metal estava pronto para ser aquilo. Esse é você. Esse sou eu. É assim que acontece com a gente. Estamos num processo para nos transformarmos em algo. Talvez já sejamos,
talvez ainda estejamos no processo. Talvez você esteja naquela fase do processo em que não é possível perceber o que está acontecendo. Tudo que você percebe é fogo, é uma ferramenta chamada marreta batendo em você. E talvez, dentro dessa perspectiva, não seja possível perceber algo bom acontecendo. Mas há um momento em que aquele ferro vai se adaptando e vai criando um molde, um formato. E a partir daí já é possível perceber no que ele se transformará. Ele ainda não é, mas já é possível perceber o caminho que as coisas estão levando para que ele seja transformado. Mas a grande pergunta é: como é possível tirar um aprendizado de uma relação tão ruim como essa? Onde você é massacrado, onde falam mal de você, onde trabalham não para o seu bem, onde querem pisar em você de alguma forma para obter algum resultado. Você pode responder: ela conseguiu o meu lugar na empresa. Ela conseguiu um cargo de confiança, um cargo de liderança. Mas a verdade é que tudo que uma pessoa dessa consegue é menosprezar o aprendizado que ela obteve com outra pessoa. Porque é óbvio que ela não foi ensinada a fazer isso. É óbvio que ela teve alguém que olhou para ela e tentou extrair o melhor dela, que se ferramentalizou para ela. Mas tudo que ela conseguiu foi menosprezar esse entendimento. Alguém tentou te derrubar, e a única coisa que conseguiu foi fortalecer a sua musculatura para você continuar de pé. Falaram mal de você, falaram que você não ia conseguir, e tudo que conseguiram foi instigar a sua curiosidade acerca disso. Por que eu não vou conseguir? Talvez tenham dito que você não é capaz, e acharam que, falando isso, conseguiriam te parar. E não perceberam que a única coisa que eles conseguiram com isso foi te dar uma luz. Porque se você não é capaz, a única coisa que você precisa é de capacitação. Então é possível enxergar isso de uma outra forma. É possível tirar aprendizado até mesmo dessas relações. E não deixar que a relação em si se transforme num trauma, a ponto de que você não produza mais a afiação em outra pessoa, ou não se permita mais ser ensinado por mais alguém. É isso que a gente carrega como lição de vida. Então, diante de uma situação dessa, você tem duas opções. Você pode alimentar esse sentimento em relação a essa ferramenta que bateu em você, ou você pode pegar isso como aprendizagem para se tornar aquilo que você nasceu para ser. Pensa nisso. Fica com Deus, alimente-se do bem e a gente se vê na próxima. Tchau.